Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, falaremos sobre por que a contribuição soviética para a vitória aliada é sempre tão menosprezada. E se você se interessa pelo tema da geopolítica, recomendo o mais novo canal de geopolítica do YouTube, o Geopolítica Mundial do professor De Leon Peta, que essa semana irá lançar 2 vídeos sobre a União Soviética, comentando episódios pouco conhecidos daquele período. Confiram o canal e se inscrevam pelo link que está aqui na descrição. Quando falamos na Segunda Guerra Mundial e no papel de cada país aliado na vitória, frequentemente o peso de cada participante no resultado final do conflito é mal calculado. Alguns afirmam que a União Soviética venceu a guerra sozinha, com outros dizendo que se não fosse pela perseverança britânica em permanecer sozinha no conflito entre 1940 e 1941, a Alemanha teria vencido. Com outros ainda afirmando que sem os Estados Unidos e o seu gigantesco e incomparável poder industrial, a Europa teria sido conquistada por Hitler. Como já referi em outros vídeos aqui no canal, a vitória dos aliados naquele conflito não pode ser atribuída exclusivamente a um país. A Alemanha era, naquela época, de longe, o país mais bem preparado para uma guerra moderna, não se limitando apenas a se equipar com veículos e armas modernas, dedicando-se também a implementar doutrinas revolucionárias de emprego de blindados. E por isso, se não fosse pela dedicação em conjunto de todos os 3 principais aliados, apoiados diretamente por quase 2 dezenas de outros países, a vitória levaria muito mais tempo do que levou para chegar, ou dependendo da situação, poderia nem mesmo chegar. Mas por que, de modo geral, principalmente nos filmes e séries, a contribuição soviética para a vitória aliada é tão menosprezada? Não é raro, em certos debates, pessoas afirmarem que a União Soviética só conseguiu segurar o avanço alemão graças aos valiosos recursos recebidos dos Estados Unidos através da lei do Land-Lease. Mas se esquecem que essa lei só começou a ser realmente aplicada para os soviéticos em 1942 e que entre junho e dezembro de 1941, os soviéticos estiveram praticamente sozinhos na guerra contra a nata das tropas alemãs, uma formidável força de combate de quase 4 milhões de soldados que em apenas 6 meses conquistaram praticamente toda a Ucrânia e chegaram a apenas 20 quilômetros de Moscou. Mesmo com o fracasso da Operação Barbarossa, que não foi capaz de conquistar Leningrado e principalmente Moscou, em 1942 a Alemanha ainda tinha a vantagem tática na frente oriental, entrando em Stalingrado às margens do rio Volga e chegando às montanhas do Cáucaso. Se não fosse pela extrema perseverança soviética em se manter na guerra em 1941, a Alemanha teria vencido facilmente aquele conflito. Só em termos de comparação, apenas um ano antes, durante a Batalha da França, os franceses, com uma força de combate de 3 milhões e 500 mil soldados, se renderam de forma humilhante e vergonhosa após sofrerem apenas 350 mil baixas. Já os soviéticos, que em junho de 1941 tinham uma força de 4,5 milhões de soldados, aguentaram-se firmes na guerra, mesmo após acumular, em apenas 6 meses, o quase inacreditável número de 2 milhões de baixas. Se considerarmos toda a guerra, os soviéticos acumularam cerca de 27 milhões de baixas, das quais quase 9 milhões eram baixas militares. Nenhum país do mundo chegou sequer perto de acumular assim tantas baixas e ao mesmo tempo manter-se firme na guerra. O impacto do Land-Lease dos Estados Unidos no esforço de guerra soviético não pode ser menosprezado, principalmente a partir de 1943, com um total de 17,5 milhões de toneladas de armas, aviões, blindados, caminhões e comida tendo sido despachados dos Estados Unidos para a União Soviética até 1945. Mas toda essa gigantesca e obviamente muito importante contribuição representou pouco mais de 5% de tudo aquilo que a União Soviética produziu para o seu esforço de guerra. O que mostra que o Land-Lease, que volta a frisar, foi sim muito importante, não foi assim tão determinante no esforço de guerra soviético como tantas pessoas afirmam.
Há pessoas que chegam mesmo a dizer categoricamente que se não fosse pelo Lend-Lease, a União Soviética inevitavelmente perderia a guerra. Uma afirmação que, como demonstrei aqui, é historicamente incorreta e não corresponde à verdade dos fatos. O principal motivo por trás do menosprezo da contribuição soviética para a vitória aliada tem a ver com a forte guerra de propaganda durante a Guerra Fria. Logo após a vitória dos aliados, a União Soviética se converteu de potência amiga para um forte, poderoso e temível rival. Com essa rivalidade alcançando seu apogeu entre os anos 50 e 80, período no qual a União Soviética era vista em praticamente todo o Ocidente como a grande vilã. Toda aquela propaganda norte-americana, impulsionada principalmente por Hollywood, enraizou na mentalidade das pessoas a imagem de uma União Soviética fraca e dependente na Segunda Guerra Mundial. Uma nação que só resistiu ao avanço alemão graças a dois fatores principais: as decisões erradas tomadas por Hitler e a ajuda material dada pelos Estados Unidos através da lei do Lend-Lease. Hoje, quando debatemos o papel da União Soviética na guerra, principalmente os eventos que aconteceram durante a Operação Barbarossa entre junho e dezembro de 1941, é comum muitos afirmarem que os soviéticos só impediram a conquista de Moscou devido à decisão de Hitler de interromper o avanço contra a capital soviética em agosto, e pelo fato das chuvas terem transformado as estradas em rios de lama e do rigoroso inverno que afetou os soldados e as máquinas alemãs na linha da frente. Mas essas pessoas se esquecem que a lama e o inverno também afetaram os soviéticos, que mesmo melhor preparados em termos de uniformes, passaram pelas mesmas dificuldades que os alemães enfrentaram em termos de mobilidade em meio à lama e os rigores do inverno. Como disse em outros vídeos no canal, a Segunda Guerra Mundial foi vencida por um grupo de aliados, com todos desempenhando um papel importante no resultado final do conflito. Mas a forma como muitas pessoas diminuem o esforço de guerra soviético, chegando a atribuir a sua vitória à sorte ou reduzindo-a a uma mera questão de clima e de decisões erradas de Hitler, é o resultado direto de longas décadas de propaganda norte-americana, principalmente sob a forma de filmes e séries.